Nós estamos Tudo bem? salas aqui assistindo. Já preparei eles pelo WhatsApp dos responsáveis aí das salas para que enviasse o link, que prestem bastante atenção, porque é um tema super pertinente aí para todos nós, piracicabanos e a vizinhança estarem debatendo, tá? Ao longo da palestra, depois se você abrir para alguma pergunta e tal, eles podem perguntar que todos os professores estão nas devidas salas, tá? 2 primeiros, 2 segundos e 2 terceiros. Nós estamos gravando porque o pessoal do marketing pediu para depois passar esse link para estar divulgando, para que mais pessoas tenham acesso a isso, tá? O horário deles de saída é 12h30, então não adianta a gente ficar terminando muito antes, porque eles têm que sair no horário. Tá bom? Um beijo para você. Muito grata por ter nos aceito aí, vir colaborar com a gente. E foi muito legal a sua participação lá na engenharia, lá na EP. E aí a gente quis trazê-la também, tá? Um beijão. Maravilha, obrigada pelo convite. Estou super feliz em estar aqui com vocês hoje. Certo, podemos começar então? Podemos. Oi. Acho que eu vou só fazer uma abertura. Eu vou virar a câmera aqui para mim um pouco. Bom, alguns alunos já estão até um pouco cansados, né, de me ouvir repetir tantas vezes essa questão, mas sempre tem um perdido, então eu vou retomar que a palestra da Júlia é parte, então, das tarefas desse bimestre, né, que eu tenho trabalhado com os alunos do primeiro e do segundo ano. A gente tem conversado sobre o tema cultura brasileira. A Júlia vem falar especificamente hoje sobre a cultura afro-brasileira em Piracicaba. Eu acredito que a gente vai aprender muito, né? Eu até comentei com vocês e já falei com a Júlia que eu a convidei, porque eu também tenho muito interesse em aprender sobre esse tema, né? Então, estamos todos aqui nessa condição de quem vai aprender, né? Nesse momento. E lembrá-los também de que semana que vem, então, os alunos do primeiro e do segundo ano farão um texto dissertativo argumentativo sobre algum recorte, um tema relacionado a tudo isso que a gente vem conversando todo esse bimestre. Beleza? Tem um pouco de dificuldade aqui de falar ouvindo meu eco nas outras salas, mas é bom porque assim eu fui bem sucinta e não fiquei repetindo e falando muito. Então é isso, Ju. Palavra está com você. Olá, bom dia para todos. Pessoal, eu vou dar uma olhadinha às vezes para cá e para cá para poder ver o chat, então participem. Quem quiser pedir a palavra, fiquem à vontade, tá? A ideia é que seja uma manhã bem gostosa entre nós. Estou vendo aí vocês, então um oi aí. Estou vendo aqui da câmera. Bom, vamos lá, vou me apresentar. Eu sou a Júlia. Júlia Madeira é o meu sobrenome. Eu sou formada como guia de turismo. Eu tenho formação na categoria Nacional e América Latina e sou credenciada pelo Ministério do Turismo. Atualmente eu também estou graduanda no último ano em produção cultural, com foco em memória e patrimônio, que é o que a gente vai falar um pouco hoje, tá? A gente vai falar bastante de patrimônio e memória, esses conceitos. Não somente pensando, né, na parte profissional, eu atuo com o afroturismo. Então, eu conto a história dos lugares, eu levo as pessoas para passeios em que valorizam a história negra. Por exemplo, um dos roteiros que eu realizo é a Rota Afro em Piracicaba. Então, eu passo pelos pontos de Piracicaba contando a história negra. Ou então, tem outros roteiros que a gente passa pelo centro de São Paulo, visita lojas de tecidos africanos, almoçamos em restaurantes típicos de chefes imigrantes africanos, né? Tudo isso com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira. Porque quando a gente fala em cultura afro-brasileira, nós estamos falando de uma forte influência africana, que vem do continente africano,
e uma forte influência das etnias indígenas aqui presentes no Brasil, né? Então, eu tenho esse objetivo profissional, em valorizar e conectar as pessoas com destinos e histórias pretas. Além disso, eu sou uma mulher coletivizada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou envolvida com movimentos sociais em Piracicaba. Dentre eles, eu atuo dentro do Instituto Terra Mater, que faz um trabalho com produtores rurais em Piracicaba. Nós articulamos vendas desses produtores com a comunidade piracicabana, valorizando aí a agricultura responsável, né, a cultura caipira. Também sou integrante da Casa do Hip Hop, represento a Casa do Hip Hop no Conselho da Cultura, represento a Casa do Hip Hop na Horta Comunitária, né? E entre outros movimentos aí. Eu acredito muito no poder da coletivização, eu acho que o mundo ele vai para frente quando a gente se organiza, né? Então, eu faço o que eu falo, me coletivizo aí. Então, dita aí minhas apresentações, geralmente eu gosto de começar as minhas falas cantando uma ladainha. Alguém aqui é capoeira, capoeirista? Dá uma levantada aí na mão que eu vou conseguir ver. Ah lá, tem um colega ali atrás que levantou a mão, de moletom preto. Quem mais? Mais algum capoeirista aí? Ah lá, alguém levantando a mão do amigo. Maravilha, gente. Eu também sou uma mulher capoeira e as ladainhas de capoeira contam histórias. E aí eu pensei em trazer uma para vocês, que se chama Mundo Enganador, do Mestre Barrão. Então vamos lá. Hoje vivemos aqui nessa terra, lutando para sobreviver. O lugar onde poucos têm muito, e muitos sem ter o que comer. Olhando isso eu fico triste, me pergunto qual é a solução. Sou feliz por ter a capoeira como forma de expressão. Capoeira é uma arte, e arte é obra de Deus. Nessa terra eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Nessa terra eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu tenho um canário cantador, birimbau afinado, um cavalo chatão, e um carinho da morena faceira que me deu seu amor e me ensinou chorando. Ai, meu Deus, quando eu parti desse mundo enganador, pra meu filho não encosta aquela porta, senão uma coisa de valor. Não é dinheiro, não é ouro, nem é prata. Não é dinheiro, não é ouro, nem é prata. É um birimbau maneiro que eu ganhei do meu amor. Meu birimbau que toca o nem tem ela. Toca paz, toca guerra, toca teste lá de amor. Não é dinheiro, não é ouro, nem é prata. É um birimbau maneiro que eu ganhei do meu amor. É isso aí, gente. Obrigada. Agradeço aí. E começamos então. Primeira pergunta é só uma coisinha. Eu também tenho uma tela que está com o microfone ligado e me dá um retorno muito difícil de falar. Talvez se conseguir. Ah, legal, ótimo. Vamos lá, então. Queria lançar uma pergunta para vocês, e aí quem tiver a possibilidade de colocar no chat, ótimo. E para os alunos que estão em sala de aula, se vocês quiserem meio que alguém ligar o microfone e falar, fiquem à vontade, mas a pergunta é, o que vocês conhecem de cultura preta em Piracicaba? Alguém quer me dizer o que vocês conhecem de cultura preta em Piracicaba?
Estão falando aqui, Ju, Casa do Hip Hop, Batalha Central. Legal. Mais alguma coisa? E no terceiro B, os alunos ficaram Samba de em Lente. silêncio, mas eu falo por mim, eu não sou de Piracicaba, eu moro aqui há 5 anos. Ô, galera, alguém quer vir aqui falar? Então, silêncio. Eu não conheço, Júlia, confesso que eu não conheço. Legal. Então, ó, Samba de Lenço, Casa do Hip Hop, Batalha Central. A professora Viviane, né? A professora Viviane comentou que não conhece. E aí, mais alguém tem alguma coisa para dizer? O que mais que vocês sabem de cultura negra aqui na cidade? Já viram, foram, frequentaram ou frequentam? Mais alguma coisa? Alguém aqui já sabia que Piracicaba tem quilombo? Ju, aqui falaram também Batuque de Umbigada. Batuque de Umbigada, boa. E de um evento que tem, acho que é no Melo Aires, como que é? Melo África. Melo África, boa. Estão perguntando aqui se samba rock entra. Legal, vou pôr samba rock aqui. Legal, gente, adorei a ideia do samba rock. Geralmente não lembram do samba rock, mas ele é cultura preta, a gente está falando de cultura preta. O que mais? Mais alguma coisa? Júlia, Dreadmaker também é. Dreadmaker. Dreadmaker? Eu ia perguntar também se você é dreadmaker, porque já me falaram de uma Júlia Madeira e daí eu percebi que eu tinha dread. Sim, eu faço dread. Durante um tempo, eu esqueci de falar essa parte da minha apresentação, mas durante um tempo eu trabalhava em salão de beleza. Meus pais têm salão de beleza, toda a renda da minha família sempre veio do salão, então meio que eu trabalhava lá também, né? Não tinha muito o que estar fazendo. E aí eu aprendi a fazer dreads, tanto que os meus eu que faço, e foram frutos de uma transição capilar, porque eu não conseguia ver a beleza do meu cabelo natural. E aí minha mãe falou, por que você não faz trança ou dread, né? E aí, fazendo os dreads, eu consegui finalmente enxergar, né, essa beleza por trás do meu cabelo afro. Então, fazem 8 anos aí que eu tenho meus dreads e acabo também fazendo nas pessoas. Mas, sim, dreadmaker também é uma cultura preta, né? E tem aqui em Piracicaba. Muito bom. Maravilha, gente. Eu adorei as contribuições, porque, como vocês podem ver, em menos de 5 minutos, nós já temos muitas contribuições do que temos de cultura preta em Piracicaba. Então, só relembrando, nós temos a Batalha Central, a Casa do Hip Hop, o Batuque de Umbigada, Samba de Lenço, o Samba Rock, o Melo África, Dreadmaker, que eu colocaria como, por exemplo, os coletivos Beleza Preta. Não sei se alguém já ouviu falar, mas temos aí o coletivo de mulheres empreendedoras pretas que trabalham com diversos temos trancistas, vendas de jumbo, né? Um coletivo que proporciona essa autoestima da beleza negra, e entre outros vários grupos. Por que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente fala em cultura negra, existe um processo histórico de apagamento dessas culturas, para que a gente não reconheça elas como parte da nossa identidade enquanto pessoas, enquanto brasileiros, enquanto piracicabanos. Eu vou falar um pouco mais desse processo histórico de branqueamento, que eu acho que ele é importantíssimo para a gente entender culturas negras. Mas antes disso, eu queria falar para vocês que não é à toa que vocês lembram desses movimentos que vocês citaram. É porque eles lutam incansavelmente contra esse processo de apagamento. Então, por exemplo, a Batalha Central existe há 12 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas a batalha é a 4ª batalha mais antiga do Brasil. Ela é premiada nacionalmente.
A Batalha Central, ela é uma organização da juventude, né? Nós estamos aqui, somos jovens, eu também sou da juventude, né? E é uma organização da juventude que acontece na Praça do José Bonifácio todo último domingo do mês, e que, através do hip hop, que é proveniente, né, ele vem da cultura negra, a gente consegue ressignificar e, enfim, expressar nossas opiniões. E eu não sei se vocês sabem, mas a Batalha Central, que acontece na Praça José Bonifácio, ela acontece onde era um antigo Pelourinho. Mas a Praça José Bonifácio, em 1822, tinha um Pelourinho lá. Pelourinho, ele era um local, né, na época da escravidão, estamos falando aí do século XIX, antes de abolir, 1822, em que os escravizados que questionavam essa forma de controle social da população, eles eram castigados em meio a praças públicas para servir de exemplo, né? E aí, tá vendo quando eu falo do silenciamento? Isso é o silenciamento também, né? Ele é histórico, ele acontece desde sempre, tá? E aí, lá na Praça José Bonifácio, que todo mundo aqui provavelmente já passou por ela, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou pela praça, né, gente? Eu falo isso porque ela está no centro, está perto do Terminal Central, está perto ali das lojas da Governador, né? E aí eu falo, olha só, a praça que todo mundo passa, ninguém sabe que tinha um Pelourinho, mas há 12 anos a gente ressignifica esse lugar, ou seja, a gente constrói novos significados. Um lugar que era de silenciamento, hoje nós promovemos liberdade de expressão através do hip hop. Isso, no meu ponto de vista, é revolucionário. Isso é o poder e o potencial que a juventude tem, que nós temos quando estamos organizados. Por exemplo, a Casa do Hip Hop também, não é à toa que toda vez que eu pergunto o que vocês sabem de cultura negra em Piracicaba, todo mundo fala da Casa do Hip Hop. Não é à toa, é porque a Casa do Hip Hop está há 20 anos promovendo cultura negra, né? E promovendo cultura negra baseada nos fundamentos do hip hop. Isso é incrível, né? Isso é uma forma da gente pensar em novas organizações. Como que nós poderíamos organizar a sociedade? Olha só, olha os fundamentos do hip hop, né? Por que não pensar em se organizar a partir disso? Pode ser, não é? Então, não é à toa. Esses movimentos, o Batuque de Umbigada, por exemplo, ele é uma tradição que ela vai começar no século XVI a ser construída. Século XVI, há muitos anos se passaram e ela continua firme. E é também sempre um dos primeiros pontos que o pessoal pensa quando fala em cultura negra. Então, apesar desse apagamento, nós temos uma resistência, um trabalho de manutenção e continuidade muito forte e que deve ser reconhecido pela população, por nós, certo? Até aí tá tudo bem, gente. Qualquer coisa, bota aí no chat, eu tô acompanhando aqui, eu tô vendo vocês, então qualquer coisa dá um... volta aí! E a gente vai falando, beleza? Vamos lá. Então, já que a gente já identificou alguns pontos, ou o que temos de cultura negra em Piracicaba, e eu comecei a falar desse projeto de branqueamento racial no Brasil, esse projeto de apagamento das culturas negras, então vamos lá. Vamos nos situar na história. 1888, abolição da escravidão no Brasil, certo? Até aí, ok? Século XIX, temos aí o Brasil, o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Então, pensem que no mundo inteiro, a escravidão ela já tinha sido abolida e trocada por mão de obra assalariada, né? E o Brasil estava sendo muito pressionado nesse momento para que ele trocasse essa forma, né, de organização, essa forma de instituição. E aí, a gente tem um marco, dia 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão no Brasil. E aí, no ano seguinte, nós temos em 1889 a proclamação da República. Quando a gente pensa nesse tempo, é importante dizer que nós temos uma elite
muito preocupada em definir que brasileiro que manda com que brasileiro que obedece. Por quê? Se até então, na escravidão, a gente tinha pessoas que obedeciam e mandavam, agora na proclamação da República, que nós somos uma república e, portanto, todos somos brasileiros, aquela coisa de quem manda e obedece precisava ser melhor definida, porque já que a gente é brasileiro, todo mundo é brasileiro, então todos os direitos são iguais. Como que é que acontece essa história? Estão me entendendo? Então, a gente tem essa elite, uma força muito grande em definir que brasileiro que vai mandar e que brasileiro que vai obedecer. E a partir desses anos, nós temos políticas de branquear o Brasil. E literalmente branquear, né? Existiam teorias na época que entendiam que se a gente promovesse a miscigenação da população brasileira, ela, em alguns anos, se tornaria branca. E cá estou eu. E cá estamos. Né? E aí eu falo para vocês, né? Esse projeto de branqueamento, além de não ter... não tinha cabimento, né? Essa questão do apagamento, ele é muito sério. Porque, na verdade, existia um imaginário de que o Brasil se encontrava com todo esse total de desemprego, toda essa fome da população escravizada, por causa de que era culpa dos pretos no Brasil, né? E não porque foram negados direitos. E é isso que começa esse projeto de branquear o Brasil. Então, existem políticas para virem imigrantes para cá, para miscigenar a população. Existem políticas, por exemplo, como leis que proibiam pessoas de fazerem atos de capoeiragem, ou então pessoas que eram vistas nas ruas, né, todas de branco, fazendo batuques, fazendo sambas, né, eram presas. E aí, com isso, a gente já consegue ver desde o século XIX a população negra sendo historicamente apagada de suas culturas, e mais, né, quando a gente pensa em encarceramento da população negra, ele vem desde sempre, esse controle social da população negra vem desde sempre, né? Então, não à toa que hoje nós temos problemas estruturais no Brasil, não é à toa, eles não são do nada, é porque existem todo um processo histórico por trás. E quando a gente fala de cultura negra, elas têm esse processo de apagamento. Dito isso, né, então entendendo que desde sempre nós temos uma construção para apagar as culturas negras, eu gosto de dizer que, apesar de tudo, nós temos um contra esse projeto muito forte, que são as culturas, então, pretas que resistem e continuam até hoje, que são essas que a gente está aí conversando, por exemplo, né, que a gente está identificando, Batalha Central, Samba de Lenço, Casa do Hip Hop, tá bem? Por que eu gosto de dar essa explicada do projeto de branqueamento, gente? Porque a gente precisa ter essa noção para falar sobre o futuro, porque nós não podemos repetir esse apagamento. A gente precisa olhar para ele e falar, ó, existiu isso, e hoje olhar para um futuro que inclua os indígenas, as pessoas pretas. Um futuro que não tem pessoas pretas e indígenas não é um futuro. Ele não é possível, tá? Então, para pensar um pouco mais sobre isso, e aí vocês também darem uma organizada nas ideias, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que fala de artistas pretos aqui de Piracicaba, tá? Eu quero mostrar o que tem de cultura preta aqui para vocês. Esse é o meu maior objetivo hoje. Então, vou começar aqui mostrando para vocês um vídeo do Daniel Garnett. Tudo vai passar. Não sei aqui se alguém conhece o Daniel, ele é conhecido como nosso consultor de rima em Piracicaba. Eu ouso dizer que não existe outro consultor de rima no Brasil. Isso é uma iniciativa inovadora. E isso é o que a gente consegue identificar nas culturas pretas, inovação, tecnologia, né? E aí, então, vou passar aqui para vocês do Daniel,
Eu quero que vocês percebam, observem bem o vídeo, as pessoas, os lugares, e aí a gente vai conversar melhor. Oi. Ju, só um parênteses, então, né? A Batalha Central esteve aqui. Acho que nenhum dos alunos que estão assistindo hoje estavam naquele momento, porque foi em 2018. Mas eles têm irmãos e conhecidos que estudavam aqui. A Batalha Central esteve aqui. O Daniel Garnett, inclusive, batalhou com um aluno nosso, que é o Dudu Olegário, que faz rima também, e que super se inspirou no Garnett, que é conhecido de alguns daqui também. Ah, que legal! Então, ótimo. Então, maravilha. Vou aqui mostrar para vocês o último clipe do Daniel. Falem se tá tudo bem aqui. Filho, nada vai passar. O fogo, o ar, nada vai passar. A terra, o mar, nada vai passar. Mas antes passe a mensagem de que pelo ar, terra ou mar, estamos de passagem. E depois dessa viagem, da cabeça aos pés, do centro à margem, tudo vai passar. Tudo vai passar. Daniel Garnett, Afrotropicalia, Morello e shot no beat. Yeah, bem bonito e esquisito. Me sinto real, me acho rei em qualquer tipo de recinto. Fui covarde, admito. Dançando conforme a música, um dia eu chego e gingo. Pra mim, coragem é isso. Por isso mesmo temendo, eu sempre tô agindo, buscando meu paraíso. Só não sabia que o caminho era tão cheio de limbo. A vida é ciclo e eu repito. Eu me dedico, mas eu me complico. Se eu complico, depois eu explico. Se não dão ouvidos, então eu suplico. Mas se dão motivos, eu me aplico pra que o domingo possa ser um dia lindo. Enquanto isso, eu vou indo. O que é bom, o que é ruim, vai clarear. O que é bom, o que é ruim, vai clarear. A vida é dom e é assim, aproveitar. Viva o que é bom, pois terá fim e tudo vai passar. Acho que já tava escrito. Eu entrando num problema, vejo a faixa de bem-vindo. Sem saída eu visualizo. Leio isso numa placa, então aperto o cinto. Por isso que eu sempre brinco. Pra vida não ser um porre daqueles de absinto. Lágrimas de crocodilo, ou com sangue e suor, não importa, eu sempre brindo. A vida é ciclo e eu repito. Eu me dedico, mas eu me complico. Se eu complico, depois eu explico. Se não dão ouvidos, então eu suplico. Mas se dão motivos, eu me aplico pra que o domingo possa ser um dia lindo. Enquanto isso, eu vou indo. O que é bom, o que é ruim, vai clarear. O que é bom, o que é ruim, vai clarear. A vida é dom e é assim, aproveitar. Viva o que é bom, pois terá fim e tudo vai passar. Bem bonito e esquisito, vai clarear. Sou assim desde menino, vai clarear. Acho que já tava escrito. Aproveitar. Sou assim desde menino e tudo vai passar.
E aí, gente, quem aqui já conheceu o clipe do Daniel? Tudo vai passar. Deixa eu ver a carinha de vocês. E aí, gente, conheciam? Quem conhecia aí, dá um salve aí pra eu ver. Ninguém, gente? Oh, pois é. Bom, essa produção do Daniel, ela é uma produção totalmente preta. E isso é muito interessante. É a famosa... Tem uma amiga que ela fala assim, que é a famosa magia preta. Só podia ser boa. Por exemplo, todo figurino do clipe, né, que vocês podem ver, ele a responsável, né, pelo figurino é a Raquel Rocha, do Axé, do brechó ache.br. Depois vocês seguem aí, é super interessante, ela tem uma curadoria do brechó, ela é estilista de moda, é super interessante, e é uma mulher preta, que inclusive é integrante aí do Beleza Preta. Outra questão também é que a direção artística do vídeo, ela é feita pela Maiara, que é uma diretora de arte aqui de Piracicaba também, mulher preta. A edição, a gravação do vídeo, ela é uma gravação feita pelo Robson Pequeno, que inclusive também é da Batalha Central e tem um trabalho com fotografia, captação de imagens com a Casa Pequena Foto, né? E os dançarinos, o elenco, né, os modelos, as danças, né, todas são também de artistas pretos aqui da cidade, inclusive muito deles vocês vão encontrar na Casa do Hip Hop, né? E é isso que eu falo para vocês, ela é uma produção totalmente preta. E é muito interessante a gente pensar nesse tipo de produção por conta disso que eu estou falando para vocês, desse processo de apagamento, né? Por que nas televisões, em horários nobres, nos programas que a gente consegue ver por aí, a gente não tem esse protagonismo preto e indígena? Por que lugares como a Praça José Bonifácio, o Quilombo Corumbataí, e entre outros pontos históricos de Piracicaba, a gente não sabe que eles são, por exemplo, importantes para a cultura negra? Por que o Batuque de Umbigada poucas pessoas conhecem ou já viram? Né? Porque existe o que eu falei para vocês, esse processo histórico de apagar essas culturas. E quando a gente vê vídeos como esse, por exemplo, do Daniel Garnett, que propõe, né, ter um elenco totalmente preto, isso a gente está falando de um afrofuturo. A gente está falando de, sim, queremos estar nos espaços, precisamos estar nos espaços e devemos dividir esses lugares, né? Os lugares de opiniões, os lugares de decisões, né? Por exemplo, na política brasileira, precisamos de pessoas pretas e indígenas lá para falar das suas demandas, né? Os espaços de decisões precisam ser múltiplos para que a gente consiga ter decisões, né, baseadas nas demandas de todos, né? Não só de um ponto de vista. Ter só um ponto de vista é muito perigoso, porque a gente acaba esquecendo das outras coisas, a gente acaba apagando as outras demandas, né? Por exemplo, a luta indígena, agora, exatamente nesse momento, ontem, tinham mais de 6 mil indígenas em Brasília lutando pela demarcação de suas terras. A gente, em 2021, está lutando por demarcação de terras indígenas, é ainda muito difícil. Os indígenas eram nativos daqui, eles não tinham que estar lutando por suas terras, né? Deveríamos estar pensando em outros direitos já, né? Por exemplo, garantir acesso à saúde, escola e todas as demandas que forem necessárias dos indígenas, né? E a mesma coisa da população preta. Então, essas desigualdades que a gente consegue ver, elas não são à toa, né? Elas são historicamente construídas. E aí, na hora que a gente estava vendo o vídeo, eu achei que seria interessante mostrar para vocês um vídeo do Batuque de Umbigada. Então, eu vou pôr aqui um vídeo que eu acho legal. Enquanto isso, algum comentário? Alguém quer dizer alguma coisa? Podem colocar no chat também, fiquem à vontade.
Vou compartilhar aqui, então. Comecei a ir no batuque, acho que tinha 1 ano, ou menos. Barriga da minha mãe, mais ou menos. Meu pai deixava eu na casa da minha tia e ia embora pro batuque. De uns tempos pra cá, que começou a entrar criança assim no batuque, pra batucar. Criança e mulher não tocava. Geralmente eu danço. Bem às vezes eu toco. E eu já até fiz uma música pro batuque. Eu vou sair pra jogar o futebolzinho, mas eu prometo que amanhã eu volto cedinho. Mulher me solta, confia que amanhã eu tô de volta. Esse aqui ainda dá pra levar sozinho. Agora aquele ali tem que ser uns 2. Foi no 13 de maio que eu entrei, a primeira vez, para dançar. Depois pedi porque eu podia cantar, né? Ah, mulher cantar. Mulher nunca cantou, vai cantar. Só deixa a mulher cantar, né? Aí eu cantei a primeira vez. Cantei aí, não queria que eu parasse mais. Eu fui todo madrugada. São João que me perdoe, do que eu vou falar aqui. Precisa acabar racismo. Aonde? Mas dentro de Capivari. Precisa acabar racismo. Mas dentro de Capivari. Eu amo Capivari. Falo muito da minha terra. Eu amo Capivari. É mês de junho que foi a festa. Então sempre foi época muito fria. O fogo está acendendo. É esse fogo que eu uso, que a família usa aqui no dia da festa, entende? Que faz canja, né? Porque aqui faz 3 panelões de canja, né? Esse ano eu fiz 150 litros de quentão para servir o povo, 1.400 salgadinhos para servir o povo. Tinha mais de 300 pessoas. Tá dando alegria pro povo, todo mundo gosta, né? E pra gente é alegria, né? Antes da festa, a gente se prepara, chama todos os batuqueiros, faz em volta, os batuqueiros em roda, faz uma oração muito firme, que eu preciso disso, que a única segurança minha é essa oração. Mas no momento que eu vou fazer a oração, todo mundo de mão dada, pouco importa a religião, porque é tradição, é o único que sustenta. Porque se você não tiver um alicerce, a casa cai. Dançar não dança, cantar. Pessoal, só fazendo um adendo aqui, observem bem as semelhanças do vídeo do Daniel com esse vídeo. Apesar do Daniel estar propondo uma produção artística contemporânea,
e aqui a gente está vendo uma produção artística de algo que é tradicional, de uma tradição, existem algumas semelhanças que eu acho que são muito interessantes de serem observadas. Então, tentem identificar isso aí. Tem mais 1 minutinho e meio de vídeo. E também, para quem estiver atento, teve já uma pessoa que apareceu no vídeo do Daniel e também está aqui nesse vídeo. Vamos ver se vocês estão ligados aí. Dançar a perna não dá mais. Se o Gama fosse vivo, ele chorava com muita razão. Se o Gama fosse vivo, ele chorava com muita razão. Porque foi ele que lutou com a liberdade. Tem negro na cidade que ainda chora escravidão. Porque foi ele que lutou com a liberdade. Tem negro na cidade que ainda chora escravidão. Tem uma parte que eu gosto muito, que é a hora que a gente fica num quartinho ali, se trocando. Que é uma reverência para as mais velhas, a gente tá lá, assim, eu reverencio aquele momento, porque é um ritual, é muito bom entrar lá, elas vêm também com as saias, é um ritual antes que a gente faz ali, num cantinho nosso, o feminino, né, muito, com a dona Anicide, né, que é uma mulher que resistiu, falou, eu quero cantar, eu vou cantar, e cantou, e canta pra gente hoje em dia. Então, é uma história viva, eu tô vivendo isso, é muito importante. E aqui são as fotos, eu com a Larissa na barriga. Ela grávida aí, ó. Eu digo que eu falo, eu fui a primeira batuqueira, tá com uma barrigona e minha filha já batia. Eu não estou de saia porque foi assim, não, tô grávida, falei, eu não vou dançar, então não vou levar nem saia, mas olha, não tinha como, me chamava. É uma coisa que chama mesmo, é aquela coisa, tambor me chama. Larissa, tá desse tamanho. E aqui no sítio. Então, a gente não vê, né, como o tempo passa. Vamos lá, deixa eu ver aqui vocês. Bom, gente, e aí? Quero saber agora, pensando nessa cultura preta de Piracicaba, que a gente está tentando identificar hoje, né? O que vocês conseguem observar? Pode falar do vídeo do Daniel, pode falar do vídeo do Batuque de Ubigada, o que tem de semelhança, o que vocês conseguem enxergar disso? E aí, alguma consideração, alguma coisa? Deixa eu ver aqui o chat. Júlia, você me ouve? Sim, estou Aqui é a escutando. professora Adriana. Eu achei muito interessante os 2 vídeos. Eu fiquei curiosa, esse sítio Soledade é daqui de Piracicaba? É sim. Onde que ele fica? Ele fica ali próximo ao Paudalho. Ah, tá. Eu achei muito interessante. Confesso que eu tô curiosa para saber quem que fez os 2 vídeos. É que aqui na sala a imagem não estava muito nítida. Deu para a gente assistir, mas a imagem não está com né? Então eu não consegui, mas estou curiosa para saber quem que ficou ali nos 2 vídeos. E o que eu achei de semelhança é a energia que o vídeo passa, o ritmo, o batuque, não sei, eu senti um pouco isso de semelhança, foi um pouco o que esses vídeos passaram para mim. Essa ideia da alegria, enfim, é isso. Legal, ótimo. Que mais? Vamos ver se alguém... Eu depois... Tem tá.
Só uma coisinha antes. Depois, pessoal, eu passo no chat para vocês todos os links, que aí vocês conseguem ver melhor no celular, com mais qualidade, tá? Tem no YouTube, é bem facinho de acessar. Mas vamos lá, quem mais? Oi? Pode chegar. Eric, né? O Eric que vai falar, Ju. Tá. Eu percebi que no primeiro clipe que você mostra, ele cita bastante sobre vida, que é uma forma de viver deles. E na hora que ele, no segundo clipe, que cita a oração, que é uma necessidade diária de estar fazendo aquilo. Alguma semelhança? Eric, total semelhança. É muito interessante esse ponto que você observou, porque realmente os vídeos eles propõem essa reflexão sobre a vida, mas sobretudo a sua continuidade, de tradição para tradição. Apesar do Daniel estar falando de um vídeo que é contemporâneo, né? Ele está fazendo uma produção totalmente contemporânea, falando de coisas atuais, assim, no sentido de agora, né? O vídeo do Batuque de Umbigada, ele também propõe essa reflexão, né? Que é a tradição. Olha só, a criança, né? Nós temos o Irá lá no início do vídeo falando: eu sempre conheci o Batuque de Umbigada, desde dentro da barriga da minha mãe, né? Ele continuando essa tradição, essa questão da vida, né? Então, eu acho que tem tudo a ver essa observação e gosto muito dela. E o ponto que você observou sobre a religiosidade, ele é um ponto muito importante para a gente pensar em culturas negras. Quando a gente pensa na estética, ou seja, quando a gente olha as culturas negras de fora e observa elas, nós vamos ver que todas elas se preocupam em incluir a religiosidade delas junto, né? Então, independente de religião, estou falando de uma religiosidade, de uma conexão, né, com a vida, com o céu, com a terra, com o espírito, né? Então, eu estou falando, na verdade, de algo que não é uma doutrina, mas sim uma forma de ver a vida, uma forma de sentir, de pensar e acessar algo maior que a gente, tá? Então, muito bom, adorei sua contribuição, obrigado. Quem mais? O que mais que a gente pode ver? Tem um palpite, é Marília falando aqui. Eu tenho um palpite. É a Márcia que está nos dois vídeos? Quase! Eu vi, porque eu acho que pode ser a Priscila, eu fiquei pensando, mas como ela não falou, ela apareceu só no começo e aqui a imagem não está muito boa, falei, eu acho que deve ser a Priscila que está nos dois, mas não apareceu o nome dela, também os alunos não iam saber identificar, né? Sim. E uma outra também que eu fiquei pensando, né, que a Mayra aparece, né? E a Mayra também é bem importante para a gente falar sobre esse cenário, né, Júlia? A Mayra, né, enfim, eu não sei se você estava já pensando em falar sobre ela também, mas ela tem um papel bem importante na periferia, né, principalmente de Piracicaba, né, e além dela participar também dessas outras culturas. Nem vou adiantar muito, porque a Mayra nos emociona, né? Então, muito demais. Bom, mas maravilha. Vamos então organizar. É isso mesmo. A Mayra aparece no primeiro vídeo e no segundo. Porque a Mayra, quando a gente pensa, ela é uma artista, né? E ela é atriz mesmo. Ela é do teatro, além de todas as outras ocupações dela, ela é uma atriz, né? Uma rapper. E aí ela aparece bem no início do vídeo do Daniel e agora no vídeo do Batuque de Umbigada. Então, depois, quando eu disponibilizar os links para vocês, vocês podem revisitar e ver a Mayra lá. E eu vou falar, assim, da Mayra e quero também falar com vocês sobre a Madalena, que também é uma figura importantíssima quando nós vamos pensar em mulheres negras em Piracicaba, né? Mulheres negras que atuam aí na periferia de forma muito ativa e que fazem história, né, que honram toda essa tradição que a gente está vendo aí até então. Mas antes da gente ir para esse ponto, eu ainda quero saber um pouco mais de vocês. O que vocês observaram dos vídeos e querem comentar? Às vezes pode não ser a semelhança dos dois, mas alguma coisa que chamou mais atenção? Mais alguém? O pessoal que está em casa também pode aproveitar para interagir.
Eu achei uma semelhança que é o cenário de natureza, de vida, de algo mais tradicional. Ah, que legal. Como que é seu nome? É Yuri. Legal, Yuri. Muito boa a sua observação. É verdade, eu não tinha pensado nisso, nos cenários de por trás, né, da natureza, e eu linko isso, né, eu relaciono essa questão com, por exemplo, essa questão da vida, né, que nós estávamos falando. Quando a gente pensa nas estéticas das culturas negras, mais uma vez, quando eu falo estéticas, é quando eu estou falando olhando aquela cultura, aquela manifestação de longe, né? Eu olho e observo ela, o que ela tem, né? E as culturas afro-brasileiras, elas têm a natureza, né, intrínseca, ou seja, junto com elas, não é separado, né? É uma coisa junta. Isso é muito legal. Parabéns. Valeu aí pela observação. E aí, gente, mais alguma coisa? Tudo certo? Maravilha. Eu vou seguindo, e aí a gente, quem está em casa, comenta aí no chat, abre o microfone, o pessoal da sala de aula dá uma levantada aí e vem falar comigo, tá bem? Agora, ainda falando de culturas negras em Piracicaba, eu vou mostrar para vocês aqui a Mayra e a Madalena. Já que nós falamos de Mayra, aqui eu acho que é... Alguém aqui conhecia a vereadora Madalena? O que eu estou colocando aqui. Ô, Ju, você fez alguma pergunta? A gente perdeu. Você fez alguma pergunta? Fiz. Enquanto isso, eu estava colocando aqui. Eu fiz uma pergunta que se vocês conhecem se alguém conhecia a vereadora Madalena. Eles ficaram, até perguntaram aqui se era que foi assassinada. Isso. E aí eu queria lembrar da Madalena. Eu conheci a Madalena, trabalhei com ela na Câmara durante todo o tempo e meu nome é Ana Maria, sou professora de inglês. Que legal, Ana. Obrigado. Maravilha. A Ana já nos deu uma dica, né? A Madalena, ela era a vida dela dedicada à política, né? Piracicabana aí. E foi a nossa primeira vereadora trans negra em Piracicaba, né? Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. Então, eu convido, quando a gente for lembrar de Madalena, que a gente lembre nessa perspectiva, que a gente lembre da Madalena pelo todo o histórico de trabalho de anos dela, né? Então, realmente, né, foi uma tragédia o que aconteceu, mas eu acredito que vale a gente honrar todo um trabalho e toda uma presença que vai abrir portas para outras mulheres trans estarem no lugar onde ela esteve, né? Então, acho que é importante, quando a gente pensa em Madalena, a gente lembrar também, né, que ela fez todo um trabalho muito importante em Piracicaba, né? Durante a minha vida toda eu morei ali para os lados de Santa Terezinha, né? E ali, por exemplo, Santa Terezinha, Boa Esperança, Monte Rei, todos esses lugares ali, a Madalena atuou fortemente, né? Trazendo alguns centros comunitários, trazendo asfalto para algumas ruas e entre outras várias coisas, né? Eu falo centros comunitários porque eu, né, como eu disse para vocês, eu também sou da juventude, né, gente? Então, eu tenho 23 anos e
sempre estive em centros comunitários, minha vida eu sempre cresci nesses lugares, então, e sei a importância deles para a população, para nós, juventude, né? E, então, vereadores que se propõem, né, a criar esse tipo de espaço para nós, são ótimas propostas, né? E aí aqui, então, vou mostrar uma fotinho dela e da Mayra. E aí também vou falar da Mayra, que ela não atua politicamente não atuou politicamente igual a Madalena atuava, né? Então, enquanto vereadora, mas a Mayra atua politicamente de outras formas. Por exemplo, através de movimentos sociais, através de se organizar em outros lugares, né? Através de promover atividades dentro lá da Zona Oeste de Piracicaba, que é o lado que a Mayra atua, né? Então, aqui, ó, deixa eu... compartilhar. Então, nós temos a Madalena aqui. E aqui nós temos a Mayra. Opa! Foi aí ou parou de... Ixi, parou de... Olha, essa aqui é a Mayra. Acho que agora, vendo a imagem dela, vocês talvez consigam lembrar melhor dela no clipe do Garnet. E aí a Mayra, por exemplo, ela faz esse trabalho lá na Zona Oeste de Piracicaba com o Barranco Cultural. A Mayra é professora, né, da rede pública, muito determinada e também esforçada em trazer de uma forma muito interessante a cultura negra para dentro da sala de aula, que isso é essencial, né, para a gente pensar. E além disso, tem um documentário da Mayra, que foi lançado esse ano. Eu vou mandar também nos links aí para vocês. Eu só não vou colocar ele hoje porque ele é um pouquinho maior a duração dele, mas vale muito a pena vocês assistirem, porque é a história de uma mulher preta aí de Piracicaba que atua há anos e representa aí a voz e a presença negra na cidade. Então fica aí a dica para vocês, tá bem? E aí, gente, então vamos dar uma recapitulada, uma organizada aqui nos nossos pensamentos. Deixa eu parar de compartilhar de novo. Então, beleza. Começamos falando aí do que tem de cultura negra em Piracicaba. Então, a gente deu uma olhadinha no Batuque, falamos da Batalha Central, vimos aí a obra do Daniel Garnet, né? Observamos o Batuque de Umbigada, toda a família do Batuque, o sítio Soledade, né? Que é um sítio aí que eu considero ele um quilombo aí histórico de Piracicaba, né? Pensamos um pouco sobre essa questão de apagamento das culturas, que ela não acontece de hoje e ela tem um motivo para acontecer, ela é historicamente construída, né? E por isso é importante que a gente faça esse exercício de reconhecer o que temos de cultura negra em Piracicaba, valorizar, né? Compartilhar e apoiar, porque a gente sabe que, infelizmente, eles não são tão televisionados, não são tão divulgados quanto outras obras, né? E aí, por último, eu queria, para abrir, né, porque eu quero conversar com vocês e saber mais, eu queria apresentar para vocês Santa Terezinha. Alguém aqui é morador desse lado da cidade, de Santa Terezinha? Ali, um colega levantou a mão, legal, de moletom preto, eu acho. Que mais? Mais alguém? Ali, pessoal do fundo, levantando a mão. Maravilha, gente. Eu não sei se vocês sabem, os moradores de lá, da nossa região Zona Norte, mas Santa Terezinha é uma região, uma terra quilombola.
Aqui, eu vi no chat que temos alunos do terceiro B que moram lá. Maravilha! É isso aí, gente. Eu também morei para lá um tempão, estudei no Catarina, por exemplo, meu ensino médio, e sempre passava por Santa Terezinha, ia para o Sônia, ia ali para os outros lugares, e no parque ali, na frente do Parque mesmo de Santa Terezinha, e não imaginava que ali era um quilombo. Eu não sei se vocês sabem, mas ali, hoje a gente tem placas, mas durante muito tempo essa informação não chegou para mim. E queria saber de vocês. Vocês sabem que lá é um quilombo? A terra é quilombola? Alguém aqui já foi em um quilombo? Júlia, acho que vale, principalmente para os alunos os menores, vamos dizer, retomar o que é o quilombo, qual foi o papel do quilombo, porque talvez alguns não saibam. Tá. Espera aí que o meu fone, ele deu uma baixada. Calma aí, pessoal, eu só vou pegar o meu outro fone só para ouvir melhor vocês. 1 minuto, espera aí. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Estamos ouvindo. Você chegou a ouvir, Ju, a minha colocação? Mais ou menos. Era só para você retomar o que foram os quilombos, qual foi o papel deles. Porque talvez alguns não saibam, mas aqui já teve um aluno na sala que disse que já visitou um quilombo. Ah, que legal. Então, quem visitou um quilombo quer falar pra gente como que foi, ou o nome do quilombo, pra gente começar a pensar sobre os quilombos? Ele disse que foi em Santa Terezinha, mas não sabe falar. Tá. Então, beleza. Deixa eu colocar aqui. A gente vai passar pelo Google Maps aqui, eu vou compartilhar com vocês o quilombo. E aí a gente vai conversando sobre. Eita, vem pra cá. Peraí, aqui no Pai Menos acho que vai vir. Eita, entrei dentro do pagamento. Espera aí, gente. Bom, enquanto isso, deixa eu pôr aqui. Acho que agora vai. Vamos ver onde a gente tá. Maravilha, já estamos aqui já no quilombo. Galera, quero ver alguém dizer que não foi no quilombo agora. Aqui, ó. Então, bem-vindos ao Quilombo Corubataí.
Gente, quilombos no Brasil. Quando a gente pensa em quilombos no Brasil, estamos falando de uma estratégia de organização e liberdade da população que foi escravizada no período da escravidão. Então, vamos lá. Voltando um pouco na história, escravidão no Brasil ainda vigente, né? Aquelas pessoas que eram tiradas do continente africano em condição de escravização, né? Então, elas eram forçadas a estar nessa condição. Então, eu gosto de dizer que elas eram escravizadas e não escravos. Eles não nasceram escravos, eles foram escravizados. Então, essas pessoas que passaram, né? Tinham suas vidas, suas tecnologias, suas inovações, seus estudos no continente africano, passaram, né, atravessaram o Oceano Atlântico e vieram de forma forçada para o Brasil, né, e viviam em condições de escravidão, das piores possíveis que se pode fazer com o ser humano, né, e aí essas pessoas, quando elas chegavam aqui, elas tinham suas estratégias de organização. Por exemplo, o Batuque de Umbigada é uma estratégia de organização da população escravizada. Era uma forma que eles conheciam, uma forma que eles acharam, né, de construir uma tradição aqui que resguarde a memória deles, né, as tradições deles. Outros, por exemplo, é o samba de lenço, né, que foi também uma forma de organização da população, ainda quando eram escravizados, né? E era aí estratégias para continuar, dar continuidade na vida dessas pessoas. Existiam as estratégias de luta, de liberdade. Dentre essas estratégias, nós temos as criações de quilombos. Eu acredito aqui que todo mundo, acho que já todo mundo, porque isso é coisa que a gente sempre estuda nas escolas, né? Que é a questão do Quilombo dos Palmares. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar. O Quilombo dos Palmares é um grande exemplo de quilombo no Brasil. A única coisa que a gente precisa ter cuidado ao pensar nos quilombos é que eles não eram lugares que as pessoas que eram escravizadas iam para fugir, coitadinhos, ai meu Deus. Não, eram lugares em que as pessoas iam para estratégias de libertação, né? Então era um lugar que existiam acordos comerciais, existiam regras, existiam constituições de família, de sociedade, existiam leis, né? As pessoas dos quilombos negociavam, né, as plantações, enfim, né, negociavam coisas com viajantes, até mesmo com as pessoas, centros urbanos da época, né? Existiam quilombos, como o Quilombo dos Palmares, por exemplo, que é um quilombo mais refugiado lá nas matas, mas existiam também os quilombos urbanos, que é como o exemplo do Quilombo Corbataí, né? Ou seja, nem sempre os quilombos eram esses lugares de fugidos. Opa, bateu a porta aqui. Que eram esses quilombos de fugidos, em lugares que não tinham o que fazer e ficavam com medo. Não, a população que se encontrava nessa condição de escravização tinham muitas estratégias, né? Tinham pensamentos, opiniões, tecnologias, formas de ver a vida, né? Porque às vezes, quando a gente pensa em escravidão no Brasil, a gente às vezes acaba caindo num lugar de achar que as pessoas que vieram para cá nessa condição nasceram na condição de escravos e não faziam nada para mudar isso. Mas não, existiam muitas revoluções, né? Houve várias guerras, né? Por exemplo, a Revolução dos Malês, né? Depois eu vou passar um podcast para vocês que vocês vão poder ver melhor sobre essas revoluções feitas nessa época. Mas passando aqui para vocês entenderem. Tivemos a Revolução dos Malês, por exemplo, que foi uma revolução que veio, né, da população escravizada, né? Isso aconteceu lá no Nordeste. E aí, por exemplo, isso nos mostra as formas e estratégias de organização. Quando a gente pensa lá na abolição em 1888, ela só vai acontecer por conta de todo um trabalho de resistência feito ao longo de séculos por essas populações. Então, quando a gente pensa em Brasil abolindo a escravidão, os créditos devem ser dados às populações que lutaram por isso. Por exemplo, lá no Batuque de Umbigada, a nossa matriarca, ela fala do Luiz Gama, né? Luiz Gama, por exemplo, é um grande exemplo de abolicionista.
um homem advogado na época, um homem preto, né, que lutou com estratégias jurídicas para libertar cerca de 500 escravizados. Então, assim, existiam muitas estratégias, tá? E os quilombos são isso, são estratégias de liberdade da população escravizada aqui no Brasil. E aí nós temos quilombos em diversos lugares no Brasil. Entre eles, a gente tem o privilégio de ter um quilombo na nossa região, que é o Quilombo Corumbataí. E não é qualquer quilombo, é um quilombo que durou cerca de 50 anos, meio século. Quando a gente vai pensar em quilombos no Brasil, gente, isso é um tempão de resistência. Porque pensem que os quilombos eles eram violentamente massacrados para que acabassem, né? Então, a colonização vinha violentamente, né, contra os quilombos para que eles não existissem. E, então, durar cerca de 50 anos é muito tempo de quilombo, tá? E é lembrar que nós temos os quilombos até hoje. Então, nós temos os quilombos dos Palmares, lá para a região aqui do estado de São Paulo, por exemplo. Não sei se alguém aqui já foi ou já ouviu falar do Petar. Lá na região do Petar, por exemplo, gente, é região quilombola. Nós temos quilombolas lá, terras remanescentes de quilombos históricos, quilombos de séculos atrás, né? Então, não são só estratégias de resistência que ficaram no passado. São técnicas e estratégias de resistência que até hoje propõem uma nova forma de ver a vida e uma nova forma de organizar a sociedade, tá? É a mesma coisa das terras indígenas. Não são terras que acabaram e ficaram no passado, elas continuam resistindo, elas continuam lutando incansavelmente para demarcar suas terras e continuar resistindo aí e contribuindo com a sociedade brasileira. E aí o Quilombo Corumbataí, ele é vigente, ele vai ser vigente em Piracicaba nos anos de 1750 a 1806. A gente está falando de século XVIII para XIX, é um bom tempo atrás. E aí, graças à pesquisa do historiador Noedi Monteiro, que é um historiador aqui de Piracicaba, que faz um trabalho incrível de resgate da memória negra, ele conseguiu propor um projeto de lei que reconhecesse o Quilombo Corumbataí. Então, que a gente finalmente colocasse uma placa lá e reconhecesse aquele lugar como um lugar histórico. E aí, então, desde então, ele passa a ser chamado de Parque Quilombo Histórico do Corumbataí. Não, Parque Histórico do Quilombo Corumbataí. Então, e aí toda essa área aqui, né, que vocês estão vendo, ó. Deixa eu andar um pouquinho aqui na contramão, ver se a gente consegue... Aqui, ó que beleza. Ó, essa área aqui, cheia de árvores, é o quilombo. Olha que beleza. Esse dia que o Google estava passando aí na frente com aquelas... Não sei se alguém já viu a tecnologia do Google para pegar essas imagens, né? Tava um dia bonito, olha aqui, o céuzão, coisa linda. As árvores do nosso quilombo aí, todas verdinhas, certo? E aí, é que com o Maps a gente não consegue ver dentro, ali na área mesmo, na Praça do Quilombo, mas nós temos a placa ali do Quilombo e ainda temos um... Deixa eu ver aqui se eu consigo achar a foto para vocês. Ó, a placa aqui que eu falei, onde está a mãozinha do mouse, ó. Ela... Ó, Parque Histórico Quilombo Corumbataí. Aqui. Tá bem? Deixa eu vir mais um pouco aqui na contramão, ver se dá certo. Quero mostrar para vocês uma outra parte. E é isso, gente. Estamos falando aí de cultura preta em Piracicaba. Cultura histórica, né? De anos. Estamos falando de 1700. Olha só, século XVIII. Presença preta em Piracicaba, né? Quantas pessoas pretas existiam em Piracicaba?
aqui, ó, essa parte da praça, pessoal, aqui que vocês podem ver o parque, as pessoas usando aí os equipamentos públicos, né? Essa, onde está a mãozinha do meu mouse, esse totem azul, né? Tem uma identificação do quilombo. Bem aqui no meio, onde aí vocês conseguem ver o mouse, e para quem não conseguir ver, bem no meio aqui da praça, nós temos uma outra placa que identifica, né? Fala sobre a história do quilombo, é um texto do Noedi. Então fica aí o convite para quem tiver a oportunidade e estiver passando aí próximo a Santa Terezinha, vocês conseguem agora lembrar que Santa Terezinha é terra quilombola. A gente está falando de cultura preta em Piracicaba e sendo reconhecida aí pela população, pela própria gestão pública de Piracicaba, através das placas e tudo mais, tá bem? Deixa eu vir aqui nessa página agora. Quero mostrar para vocês. A foto do Noedi. E vou abrir para a gente conversar um pouco. Bom, aqui então nós temos o Noedi, que é o nosso historiador que eu falei para vocês, bem mostrando aí, né, a placa que vocês conseguem encontrar no centro da Praça de Santa Terezinha, no centro do Quilombo, tá bem? O Noedi, nesse dia, ele está explicando, pessoal, um caminho que ele sai do Quilombo Corumbataí e vai para os outros quilombos das regiões, né? Porque Piracicaba, o rio Piracicaba, ele deságua no rio Tietê. O rio Tietê deságua no rio Paraná. E o rio Paraná no Paraguai. Eu sei que aí, todas essas bacias, elas, uma hora, dão no Mato Grosso. Era um caminho indígena, aberto pelos indígenas paiaguás, que inclusive são indígenas nativos de Piracicaba, né? Esse caminho aberto pelos indígenas, que passava por esses locais de Piracicaba, São Paulo, e chegava até o Mato Grosso, ele foi usado também como rota de fuga de liberdade aí para esses escravizados. Então, eles saíam dos quilombos Corumbataí, do quilombo Corumbataí, percorriam esses caminhos indígenas e conseguiam finalmente a liberdade deles. Então, olha só, mais uma vez eu falando para vocês que existiu muita estratégia, e existe muita estratégia de libertação dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala de culturas negras, o importante é que a gente reconheça que elas estão fundamentadas em toda uma luta histórica para que elas se mantenham até hoje, tá bem? Eu queria abrir para as considerações, queria saber se vocês têm alguma pergunta, desde o início da nossa conversa sobre essa cultura negra em Piracicaba, sobre o que vocês identificaram e, enfim, querem me dizer sobre isso. Eu espero que eu consiga ter passado para vocês o quanto que as culturas negras, não somente em Piracicaba, mas quando a gente fala em culturas negras, a gente está falando de uma cultura fundamentada, não é folclórica, não é mística, ela é uma cultura que tem fundamento, tem uma tradição por trás dela, né? E ela é historicamente apagada, por isso a gente não consegue ver ela, por exemplo, nas grandes mídias, nos horários nobres da TV, né, nos grandes festivais que a gente tem aí, nas manifestações culturais do Brasil, mas que elas existem e estão resistentes até hoje. Por isso que a gente precisa aí que elas sejam reconhecidas, tá bem? Então aí eu abro para vocês as perguntas e considerações. Ju, acho que eu vou começar comentando, Marília, né, falando. Achei
super legal, assim, adorei ter te ouvido falar, conhecer sobre essa história, né, de Piracicaba. Anotei várias coisas, várias informações. Gostei também bastante, Ju, dessa perspectiva que você traz de como contar a história, né? Então, de como falar, por exemplo, sobre o quilombo, né? Então, para mim foi um grande aprendizado essa questão da perspectiva, né? E dessa organização e luta pela liberdade, enfim. Muito legal, parabéns, muito obrigada, fiquei bem feliz. E estamos curiosos com a Rota Afro, né? Queria só dizer que estamos bem curiosos para ver isso lá no presencialmente, vamos dizer. Mas acho que tem muita gente querendo falar. Legal. Então, depois eu faço minhas considerações. Beleza. Oi, tudo bem? Desculpa, o professor Leonardo tem uma aluna, tem duas alunas que querem fazer uma pergunta, na verdade. Uma perguntando se no final do ano vai ter Afro em Piracicaba, é isso mesmo? Afropira, perdão. E a outra aluna depois vai fazer a pergunta. A outra aluna vai fazer a pergunta ou eu respondo agora? A primeira. Desculpa. Pode responder a primeira e ela já vai aqui para fazer a pergunta. Então, o Afropira, né? Boa aí, ó, mais cultura negra em Piracicaba. Estamos falando aí de um festival de culturas negras, que já acontece aí, se eu não me engano, acredito que nos últimos 10 anos já acontece a Afropira, se não for 10, é quase 10 anos, né? É toda uma trajetória aí de luta para que a gente consiga ter um festival focado em culturas negras em Piracicaba. A organização oficial ainda não divulgou se vai ter a Afropira ou não, mas se tiver, provavelmente será algo no formato online, porque o pessoal da Afropira nunca deixa a gente assim, sem alguma coisinha, né? Então, esse ano nós já tivemos no online, né, algumas atividades, tem no YouTube deles, da Afropira. Inclusive, eu tenho uma apresentação lá no Afropira, eu tô falando de afroturismo e falo melhor para você lá no vídeo sobre a Rota Afro. Que inclusive já pega o gancho aí da fala da Má, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da Rota Afro, porque ele é um roteiro que a gente vai andar pela cidade, conhecendo aí toda a história negra e a partir de uma outra perspectiva. E aí, então, finalizando, eu não consigo dizer se o Afropira, ele de fato vai ter essa programação esse ano, porque eles ainda não se posicionaram oficialmente, tá? Mas eu acredito que estando seguindo as redes sociais do Instagram e YouTube, com certeza vocês vão ficar sabendo da programação, tá bom? Bom dia, Júlia. Aqui quem tá falando é a Júlia também. Obrigada por ter feito essa palestra e ter ensinado muita coisa pra gente hoje. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. E eu achei muito pertinente perguntar, porque a minha avó, que é uma mulher preta, eu acredito que por ter sido criada por uma mulher, uma mãe adotiva branca e ter apagado essa cultura e não ter incentivado isso, e também ela não ter esse incentivo na escola por conta da época, como que eu faço para incentivar ela a resgatar essa cultura, porque ela mesma já disse que tem um pouco de vergonha e não sabe muito sobre, mas eu gostaria de saber o que eu posso fazer para ajudar. Legal, Júlia. Bom, então, primeiramente, me achará. Júlia, sua pergunta é muito interessante. Eu tenho uma avó também, que ela é uma mulher preta, como ela é uma preta de pele clara, e aí a gente também tem essas questões para se pensar quando a gente fala de negritudes, né? Pretos de pele retinta, pretos de pele mais clara, né? Mas que são a população afrodescendente, né?
eles passam por esse processo de apagamento. Então, o que a Júlia falou, pessoal, é bem o que eu estou falando para vocês, esse processo de apagar, né, e branquear a população, a ponto de uma pessoa negra ter vergonha das suas culturas negras, né, a ponto de uma pessoa negra, às vezes, nem se reconhecer enquanto pessoa negra. Então, olhem só, a Júlia trouxe um exemplo excelente sobre tudo que eu falei para vocês aí, desse processo histórico de branqueamento da população. Ele faz com que pessoas negras, né, elas muitas vezes não consigam se identificar, né, enquanto pretos e pretas, e, portanto, sentirem vergonha e tudo mais. Eu me identifico com a Júlia porque a minha avó, ela, por ser uma pessoa negra, ela também tem vergonha. E muitas vezes ela me questiona, fala, nossa, mas você fica falando dessas coisas e tal. E aí, o que eu faço? Eu tento ir contra essa ideia de que culturas negras ou pessoas negras estão necessariamente ligadas a algo que a uma pobreza, a uma miséria, não somente de dinheiro que eu digo a pobreza de ideias, a pobreza que é vazia, sabe? Eu tento mostrar as coisas positivas das culturas negras para minha avó, né? Porque, afinal, infelizmente, a gente tem uma construção de se pensar que culturas negras, né, elas vão ser necessariamente culturas esvaziadas de conhecimento, de intelecto. Mas não, elas são culturas com muito potencial, com muito fundamento, né? Então eu faço isso, eu mostro as coisas positivas para ela. Então, vou mudar o pensamento dela? Não sei se esse é o objetivo mesmo, final, mas é um caminho, é uma forma aí da gente estar mostrando coisas positivas, né? Então, por exemplo, olha só, né? Por que não mostrar os batuques de umbigada, mostrar as novas produções pretas que temos por aí, né? Falar, olha só, que era um quilombo, né? Quilombos não eram lugares de fugidos, quilombos eram esses lugares de estratégia, né? Uns lugares para a gente se orgulhar ao pensar, ao pisar num quilombo no Brasil. Olha só, é uma população lutando pela liberdade. Que grande exemplo é esse, né? Que grande exemplo a gente pode levar isso para nossas vidas nos dias atuais, né? Não cansarmos de lutar pelas nossas liberdades, né? Então, eu acho que a gente pode tentar pensando dessa forma, sabe? De, tipo, olha só quanta coisa boa que existe de cultura negra. Talvez ajude aí nessa construção aí com a sua avó, tá bem? Eu acredito que o tempo ele já está ficando curto, então aí... O tempo está bem apertadinho já, os alunos estão ansiosos, acho que a gente pode ir encerrando. Tem só uma pergunta do Gabriel Alves, mas talvez a gente possa dispensar os alunos e tente responder individualmente, tá bom? Então, muito obrigada, Júlia, pela sua participação. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Júlia. Obrigada. Tchau, obrigado. Legal. Obrigada, Rafa. Tchau, obrigado, Júlia. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Dá o horário, você sabe, né, Júlia? A ansiedade, né? Então. Sim. Mas tem algumas coisas no chat. Você está acompanhando, Ju? Eu vou ver aqui. Peraí. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Vamos ver aqui as novas as perguntas. É uma pergunta só do Gabriel Alves. O Gabriel tá por aqui? Será ou ele já foi? Tá escrito, eu não sei se é aqui. Tá aí. Oi, Gabriel. Deixa eu ver. Uma pessoa branca pode usar o drag, que é os pequenininhos, né? Os dreads. É esse? Ah, não. O drag é o lenço, né? É isso? Sim, pode usar. Por que você pensa... Por que sua pergunta? Por conta da apropriação cultural? É nesse sentido mesmo. Eu achei bem bacana, principalmente porque eu acompanho muito o trap americano.
Uhum. E aí eu acabei vendo, achei muito bonito. Eu pesquisei no Google se tem algum problema. Aí eu vi alguns sites falando que tem algumas pessoas que acham que não pode, mas outras pessoas acham que pode. Então eu não sei ao certo se pode ou não. Uhum, sim, sim. Bom, primeiro eu acho que é super interessante, super legal a sua posição de pesquisar isso e saber o que que a população negra tem a dizer sobre isso. Eu acho que esse é um primeiro ponto importante, essencial, na verdade, para a gente se pensar essa questão. Então, muito bom, sabe, Gabriel, essa sua posição. E depois, é o seguinte, eu não vou me colocar num lugar de sim ou não, porque não é o meu papel. Mas o que eu posso dizer para você? Porque essa é uma pergunta recorrente, principalmente eu que faço dread, o pessoal sempre me pergunta, né? Mas quando a gente fala em apropriação cultural, nós estamos falando de um sistema de apropriação cultural e não de um indivíduo. Por quê? A apropriação da cultura, ela não vai ser, o responsável por ela não vai ser uma pessoa. Entendeu? O responsável pela apropriação de uma cultura é um sistema por trás disso. É um sistema que lucra com isso. É um sistema que ele não ele pega, por exemplo, as estéticas pretas, né? Então, os dreads, os drags, as tranças, não reconhece que isso vem da população negra e não dá esses créditos, não reconhece, né? Então, assim, a apropriação cultural é uma coisa coletiva, não é uma coisa de um indivíduo. Porque senão vai ficar muito difícil, né, da gente definir, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, né? Então, a minha resposta seria essa para você. A apropriação, ela não é uma coisa sobre ela é uma coisa sobre um todo, né? E aí, para te confortar mais, eu acho que o ideal é você continuar nessa sua busca de opiniões de pessoas pretas sobre o assunto, né? E sempre com essa noção de que não estamos falando de estamos falando de um sistema, tá? Muito obrigado, viu? Obrigada. Legal, Júlia. Então vamos assim. Obrigada, viu, Júlia? Eu vou encerrar aqui para poder gravar o link para o pessoal do marketing. Agradeço de coração, viu? Mexeu bastante com eles, é isso que é importante. Ai, que bom. Maravilha. Bom fim de semana, viu? Um beijão. Obrigada, gente.